gente, mais um Casa Cash aqui na Casa Cor Minas. Eu, Lenora Rolfs, da plataforma Tendências, e o Gustavo Greco, da Greco Design. Estamos aqui hoje para conversar com o nosso querido João Grilo. Tem um verso do poeta Mia Couto que diz que não viver é o que mais cansa. Eu acho que isso tem tudo a ver com você. Porque, João, você não para, né? Não paro. Não paro. Até que eu queria ter dado uma paradinha agora e acabei afundando, chafurdando no trabalho. Essa história da Casa Cor, que hoje impressiona muito, eu vejo muitas pessoas que não acompanharam a Casa Cor e que hoje chegam aqui, inclusive com a Casa Cor aqui no Palácio, falam, nossa, mas é incrível essa Casa Cor, né? A gente vê sempre opiniões renovadas, mas a Casa Cor tem uma história longa e que começou com você e com Ernesto Lolato. É muito bom escutar essa história. Tem muita história. Eu acho que de Casa Cor, a principal coisa assim, de Casa Cor é que quando começou a Casa Cor não existia essa história de arquitetura de interiores. Hoje quem olha é normal, né? Mas não existia. O que tinha era as pessoas mobiliavam a casa. Iam numa loja, na mobiliadora, e mobiliavam a casa. Então, a primeira vez que as pessoas viram um efeito de iluminação, um efeito de luz, uma sala previamente projetada, porque existiam alguns decoradores, mas que era uma outra profissão. Era o decorador da família, da casa. Era aquela pessoa que acompanhava a casa. Então, quando era a festa de 15 anos da filha, ele renovava a casa, trocava a cortina, trocava um móvel e tal, e que ficava lá, que fazia a decoração eterna da casa. De vez em quando ligava para o cliente, estou aqui em São Paulo, estou no antiquário e tal, e vi aquele jarro chinês que a gente queria pôr, encontrei aqui, vou comprar para você. Então, isso era a decoração, quer dizer, as 6 casas que tinha em Belo Horizonte, o decorador, era isso mais ou menos, né? Mas ter uma casa com uma coisa contemporânea, isso não existia. Isso foi há 27 anos atrás. Vamos colocar quase 30 anos atrás, até 30 anos atrás. Isso não existia. Não existia. Isso é zero nas pessoas. A primeira Casa Cor que as pessoas viram, elas saíram daqui de uma maneira deslumbrada. Eu me lembro do meu dentista, que eu encontrei com ele na saída, e ele querendo me matar, porque ele tinha comprado um apartamento grande numa construtora, estava pronto para mudar, e a mulher dele falou, a esposa dele falou que não muda de jeito nenhum. Do jeito que estava o apartamento, não mudava de jeito nenhum. Porque ela tinha que reformar, e contratou um arquiteto e começou a fazer a coisa do interior. Então tem uma história que é muito rica, que tem a ver com toda a nossa indústria, com a industrialização, com o comércio da cidade, com uma coisa que nasceu junto com a Casa Cor há 27, 28 anos atrás. Né? Se você for pegar as boas lojas mais antigas da cidade, tem essa idade. Né? E como é que isso mexe também com a cultura da cidade, né? Com a cultura do país, né? Do país mesmo, porque Casa Cor teve esse mérito, essa história, que foi uma coisa que aconteceu praticamente simultânea no Brasil todo ao mesmo tempo. Então o volume de imagens que Casa Cor construía, que Casa Cor criava, o volume de coisas era muito grande. Com um aspecto muito interessante, quer dizer, você pega as pessoas que visitam a Casa Cor do Ceará, e a pessoa enche a boca e fala assim, tem uma varanda de piaçava, e enche a boca para falar do piaçava. Quer dizer, é bacana a Casa Cor, porque ela consegue reunir muito da cultura local. A gente aqui não se dá conta, mas as pessoas que vêm de fora percebem o traço da nossa cultura aqui na história. Quando você vai à Casa Cor do Rio, você percebe o traço cultural do Rio de Janeiro, na cor, na luz. São Paulo é um pouco mais universal, mas até pouquíssimo tempo atrás, porque hoje São Paulo coloca pessoas do Rio, de Minas, do país inteiro expondo lá. Mas antigamente, até pouquíssimo, até 5, 6 anos atrás, você reconhecia uma decoração paulista, né? Um interior paulista. Era mais pesado, era mais assim... E João, sem querer fazer que você reduza alguma coisa ou encerre a discussão, quando você fala de um traço nosso local, como você descreveria isso? Eu acho tão legal poder ouvir isso assim. Em primeiro lugar, tem uma coisa que precede, que é o esmero.
né? É o cuidado com o acabamento, é o cuidado de fazer direito. Essa história é uma coisa nossa, mineira. Depois isso resultou numa qualidade de mão de obra muito boa. Então nós temos hoje, eu diria que nós temos as melhores marcenarias da cidade. O volume, não vou dizer as melhores marcenarias não, mas a média das marcenarias na nossa cidade é melhor do que a média das marcenarias nos outros estados. Então tem essa história que nos precede. Depois existe uma coisa de uma elegância com sobriedade, sabe, com distinção. Assim, é uma coisa pouco colorida, sem exagero, uma coisa muito voltada para o interior mesmo, quer dizer, você vai ver a maioria dos ambientes normalmente estão com as janelas fechadas, com cortina, então as pessoas estão olhando o interior da casa, então tem uma coisa que talvez tenha a ver com a família, com o espaço interno, né? Você vai no Rio, tem muito a ver com a rua, né? Então são sempre as janelas abertas, né? Aqui tem ar-condicionado, no Rio de Janeiro você não vai ver ar-condicionado. Então as pessoas têm a oportunidade de fazer uma coisa liberta, assim, então eles fazem. Acho que nós temos uma elegância, assim, eu distingo da nossa parte uma elegância. E nós temos uma história de cultura, né? Que é diferente. Então nós temos, esse é um estado que a história da escultura, por exemplo, no Brasil, tem muito a ver com Minas Gerais, que começa com Aleijadinho, vem até Amílcar de Castro, Jorge dos Anjos de hoje. Então essa coisa da arte também, e a arte e cultura, ela é muito presente no nosso estado. A arte e cultura colocado de uma maneira assim, bem contemporânea, né? Você vai encontrar no Nordeste muita coisa de arte popular linda, maravilhosa. Aqui tem menos arte popular, apesar de termos uma arte popular rica, você vai ver na Casa Cor. É uma coisa que a gente até no início lutou muito com isso, assim. Lutamos muito com isso e eu acho que valia a pena até voltar esforço nesse sentido. Mas nós fizemos vários eventos onde as pessoas eram quase que obrigadas a usar uma arte popular ou um artesanato para o espaço, né? Isso foi muita coisa nossa que nós fizemos aqui, assim. Eu me lembro que em 99 nós fizemos uma Casa Cor que não tinha nenhum móvel, nenhum objeto produzido em Minas Gerais. Nenhum objeto produzido em Minas Gerais. Tudo era de fora? Tudo era de fora de Minas Gerais, em 99. Porque a gente começou com algumas coisas, aí a gente tinha uns designers aqui. Ano com você? Nós começamos em 95, né? Em 99, porque começou, a gente tem grandes designers, o Porfírio Valadares já era um Porfírio nessa época, né? Tínhamos grandes designers. E esse ano, inclusive, o Porfírio estava participando e não tinha nenhum móvel dele. Então não tinha um tapete, não tinha nada produzido em Minas Gerais. Aí nós começamos um trabalho, a partir do ano 2000, onde as pessoas eram obrigadas a ter um produto em Minas, e tinha um concurso do melhor objeto de design produzido em Minas Gerais. E era uma coisa que o arquiteto tinha que se associar a um designer, que tinha que se associar a um comércio que ia buscar uma indústria. Então o arquiteto podia desenhar um cabide, mas o arquiteto não, ele tinha que achar um designer que ia desenhar um cabide. Esse designer tinha que ter um acesso com uma loja, e a loja tinha que ter um acesso com a indústria. Para quê? Para que a gente tivesse toda a produção, onde encontrar cadeia, né? Uma cadeia toda colocada. Mas essa cadeia é difícil, né? Naquela época, se ainda era... mas com certeza com participação de vocês também nessa troca entre as áreas, né? Isso. Porque a gente tinha essa coisa agregada, quer dizer, é um papel até hoje da Casa Cor fazer essas articulações, é muito legal isso, inclusive. E como que se deu esse início em 95? Em 95 foi, para mim foi um evento muito marcante, que foi naquela, onde hoje é o Arquivo Público Mineiro, e foi uma coisa muito bonita, porque o arquivo, aquele prédio, foi construído. Foi a primeira construção de Belo Horizonte. Ele foi construído para receber a comissão construtora da cidade. E depois foi a primeira sede da prefeitura. Então aquele prédio tem uma importância histórica muito grande. Quando nós pegamos para fazer a Casa Cor, o prédio estava 40 anos fechado. Não, mas fala só um pouquinho antes, assim, como que decidiram fazer a Casa Cor? Tá bom. Não, eu e Ernesto, que era o meu sócio inicial na Casa Cor, fazíamos parte de um grupo que chamava Grupo AD, que era um grupo de apoio
a arquitetura e decoração. Então nós basicamente financiávamos, patrocinávamos eventos da ABID e do IAB. E organizávamos então congressos pelo interior, coisas assim, e patrocinávamos esses eventos. E aí nós organizávamos, a única coisa que nós fazíamos fora disso praticamente era organizar uma viagem a São Paulo para visitar a Casa Cor de São Paulo, que havia começado 5 anos antes. Então nós fretávamos um Fokker 100, arrumávamos patrocinadores, fretávamos um Fokker 100 e levávamos 100 arquitetos e designers de interiores para visitar a Casa Cor de São Paulo e a Mostra Artefato na época. E depois de fazer isso 5 anos, a gente então tomamos coragem e falamos assim, vamos fazer a Casa Cor aqui em Minas? Então vamos, quer dizer, do nosso grupo, que éramos vários lojistas, só eu e Ernesto, encaramos essa empreitada. Então começou a Casa Cor em função disso. Muito legal. Casa Cor de Minas, né? Agora, vocês desde o começo têm essa preocupação de deixar algum legado para a cidade, né? Ou então de dar mostra, de valorizar um imóvel que às vezes está passando despercebido para a gente, né? Eu acho que isso acabou virando uma marca nossa da Casa Cor de Minas, isso também. Não é uma coisa que é da marca não é nacional. imposta. É da marca nacional. Não, de jeito nenhum. Foi uma coisa nossa mesmo, que começou com a primeira. E, na verdade, a primeira Casa Cor, eu havia organizado alguns anos antes um Congresso Brasileiro de Arquitetos aqui em Belo Horizonte. Já foi em 86 esse congresso. Então já tinha um vínculo grande, tinha sido diretor do IAB e amigo de vários arquitetos que estavam ocupando cargos importantes nessa época. Então o IEFA, por exemplo, estava sendo presidido pela Jurema Machado, uma pessoa maravilhosa, uma arquiteta maravilhosa. E só foi possível fazer a Casa Cor no arquivo público porque ela me conhecia e acreditou no meu trabalho, acreditou nas coisas, e ela tinha um projeto para o arquivo público. Um projeto de restauro. Existia um projeto de restauro pronto. Quando nós pegamos para fazer a Casa Cor, nós fizemos uma primeira reunião dos arquitetos com a Jurema, e a Jurema, então, a primeira frase que ela falou foi o seguinte, assim, vocês não estão numa casa velha, vocês estão dentro do imóvel mais importante da cidade. Então foi um negócio muito bonito isso. E conseguiu contagiar os profissionais todos, e todos se envolveram na restauração daquele prédio. Então foi uma coisa muito bonita, tem um histórico bonito nessa história. Conta alguns detalhes pra gente de como vocês viram o imóvel e como é que ele foi sendo transformado para essa primeira Casa. Isso é uma coisa bonita mesmo, porque curiosamente, assim, eu acho que a restauração em Minas Gerais ela é uma coisa careta, assim, né? Careta no sentido assim, ela meio que tenta apagar os traços da história, né? Ela tenta fazer com que a coisa se renove e tentar colocar o imóvel novinho novamente, né? E a Casa Cor não fez isso em momento nenhum. Em algumas situações, sim, foi uma restauração mesmo. Em algumas situações, então eu vou citar, por exemplo, o exemplo do Carico, que pega um espaço externo que tinha um ladrilho hidráulico muito bonito, estava muito velho. Mas a beleza dele estava na velhice, inclusive, dessa história. Então, o que ele faz? Ele coloca um piso de vidro por cima desse telhado, solto dessa história, e joga uma luz no ladrilho. Então, uma coisa que eu acho que essas coisas foram dando luzes, foram dando alternativas. Por quê? Porque eram também os melhores arquitetos da cidade que estavam fazendo aquilo. A Freuza fez uma coisa linda, que depois ficou muito tempo, que ela desenhou uma mesa toda de alumínio fundida, linda, na entrada, e colocou os principais livros e atas das coisas mais importantes que tem do Estado de Minas Gerais e que são guardadas no arquivo público. A ata de fundação, são coisas lindas que estavam sendo colocadas. Eu me lembro, uma curiosidade, assim, olha como que é a história. Esses papéis não podiam ser expostos porque a luz queimava os papéis. Então, a Freuza conseguiu, com o pessoal da Iluminar, trazer uma luz completamente diferente da Itália, que era um negócio louco que chamava luz de LED. Entendeu? E que a luz de LED não queimava o papel, não produzia calor, não produzia não sei o quê. Isso até o arquivo acreditar nessa história, entendeu? Até o povo acreditar que era possível ter uma luz que não queimasse o papel, que não estragasse o papel. Então foi uma coisa assim, são histórias, algumas histórias curiosas assim
Ô João, e fala pra gente algumas outras casas bem emblemáticas assim da cidade que passaram por esse processo de revitalização, que agora inclusive virou um DNA da marca Casa Cor Minas, que é a recuperação e devolver esse espaço para o público, né? Acho que depois às vezes foi apenas divulgar o espaço. Na maioria das situações foi apenas divulgar o espaço. Eu acho que é o mais importante. Mas eu acho que a gente teve um imóvel que foi significativo, que foi a Casa do Conde, né? Essa a Casa ninguém do Conde esquece. A Casa do Conde é um imóvel que ninguém na cidade conhecia. Ninguém sabia da existência daquela história. Era um lugar meio escondido, assim, atrás dos viadutos, uma coisa assim. Ninguém conhecia aquela história ali. E ali ia ser construído aquela igreja evangélica que tem hoje ali perto da Praça Raul Soares. Aquilo ia ser demolido para ser construída aquela igreja evangélica. E, na época, o presidente do IEF era o Flávio Carsalati. O Flávio Carsalati falou assim: João, nós temos que salvar essa história aqui. O que nós vamos fazer com essa história aqui? Aquilo era um desafio. Nunca a Casa Cor tinha acontecido fora de uma casa. Sempre uma casa. Quer dizer, a definição da Casa Cor, feito lá pelos donos da marca, é que era uma casa ricamente decorada, de uma família muito rica, e eles tinham saído para viajar e a gente estava bisbilhotando a casa. Essa era a definição da Casa Cor. E eu vi aquilo foi um desafio grande, mas a gente também meio que movido a desafio, né? Então, falei: Flávio, eu encaro, mas eu vou precisar da ajuda do Estado, da cidade, vou precisar da ajuda de muita gente, porque é muita coisa. A gente tirou dali, foram 150 caminhões de entulho para poder começar a entrar na história. Então, era um volume de coisa assim, lá dentro, assim, que estava fechado há muitos anos, né? E era um depósito de sucata da rede, né? De sucata misturado com lixo, não era uma coisa assim que você... Então, fizemos um evento muito grande para a imprensa, do jeito que estava aquilo, e mostramos o que era e o risco que aquele espaço corria. Levamos à prefeitura, aquilo era do Estado, então foi um pessoal que era da Sudecap também na época, e de alguma maneira todo mundo abraçou aquela causa, assim: vamos salvar esse imóvel, vamos recuperar esse imóvel. Foi quando 2000. Essa casa? 2000. 2000. E foi um fenômeno a história, porque a Rede Globo, inclusive, abraçou muito essa história. Ali começou um histórico nosso com a Rede Globo. Eles filmaram, puseram um helicóptero de dia filmando o jardim que estava ficando pronto. E no Jornal Nacional, às 20h, entrou ao vivo um cara mostrando. A gente tinha feito um restaurante lindo, um galpão inteiro era um restaurante feito pela Bernadette Corrêa, com um monte de jabuticabeira, assim. Teve um jazz club feito pela Eduíges, com o patrocínio da Uzi Minas, um jazz club com uma programação maravilhosa, com músicos de fora, com músicos daqui e tal. Então, o cara, ao vivo, às 20h, entrou assim, e mostrando a Casa Cor, foi praticamente um quadro inteiro da Rede Globo, assim. Entraram no restaurante, pararam no clube de jazz. O clube de jazz, num momento, assim, deu uma sorte, que estava maravilhoso, uma música incrível tocando e tal. Terminou isso. Na semana seguinte, veio um pessoal de um banco para cá, o Banco Pátria. E veio, jantou com a gente, perguntou assim: por que a Casa Cor de São Paulo não é assim? Eu falei assim: não sei, eu faço a Casa Cor de Minas, né? E eles compraram, então, a Casa Cor. O Banco Pátria comprou a Casa Cor. Antes de terminar a Casa Cor de Minas, o Banco Pátria já tinha comprado a Casa Cor. Já existia uma negociação, alguma coisa assim. Eu não sei o quanto que a Casa Cor de Minas influenciou nessa história, mas comprou a Casa Cor. E aí, em 2001, a Casa Cor de São Paulo foi onde hoje é aquele hotel novo do Philip Stark, o hotel... lá no Rosewood. Matarazzo. Isso, na Casa Matarazzo. No ano seguinte, a Casa Cor de São Paulo foi no Hospital Matarazzo. Isso, então, mudou toda... O jeito de entender o jeito do evento. Da escolha, inclusive. Do evento, né? Quer dizer, ali o evento passou a tomar essa dimensão de um evento grandioso, gigantesco. E até falando de mudança desse evento, você falou que no início poucas pessoas
decoravam suas casas, essa profissão ainda não era tão estabelecida aqui em Minas. E hoje, você falou, hoje é normal chegar e ver um espaço decorado. O que você entende de a mudança da pessoa que vem visitar a Casa Cor, que hoje já está, de certa forma, acostumada com esses espaços decorados? O que você acha que... E que mudança isso promoveu também no evento para que outros atrativos além do espaço decorado se tornassem importantes? Aí? Primeiro que eu tenho um detalhe que eu acho importante. Quer dizer, essa geração, ela inventou a arquitetura de interiores. Entendeu? Essa geração que hoje está... Hoje tem uma geração nova entrando aqui, mas essa primeira geração, ela inventou a arquitetura de interiores. Não tinha referência. Hoje você tem um mundo de referência, está aqui, a pessoa, o cara... Está na palma da mão, né? O cara vai montar um consultório de odontologia hoje, ele chama um arquiteto, chama um decorador, ele chama um designer de interiores. Qualquer coisa que as pessoas vão fazer, monta, mas não existia isso. Quer dizer, eu me lembro que tinha aqui em Belo Horizonte um arquiteto, que era o Carlos Henrique de Afonseca, que fazia algumas padarias. Então, as padarias do Carlos eram reconhecidas. Tinham 6 padarias dele que eram lindas, que ele fazia. Então, algumas padarias que eram super reconhecidas nesse sentido, né? A gente tinha aqui já uma arquitetura de interiores de loja. Isso em Minas Gerais foi muito rico. Isso foi uma coisa, inclusive, que nos facilitou muito esse momento. Existia já aqui em Belo Horizonte a FUMA, como a faculdade na época de decoração, foi a primeira faculdade que teve no Brasil, foi a FUMA. Então a gente tinha um lastro, tinha uma base de gente com informação, com cultura, os professores da FUMA eram maravilhosos na época, era Freuza, era o Cid, era Carico, era Ferola, eram grandes professores, quer dizer, também uma coisa estava sendo inventado, né? E formaram, então, algumas equipes de gente de design de interiores e de arquitetos, porque os arquitetos não faziam interiores, não sabiam fazer interiores, não sabiam mesmo fazer interiores, não tinha essa história, e até hoje a grande maioria não sabe, né? A grande maioria dos arquitetos hoje faz uma arquitetura e não tem tanto compromisso com a obra acabada, né? Porque a obra acabada é uma coisa que passa por um outro tipo de profissional, que é o profissional que faz interiores, né? Sim, você estava falando das lojas, que eu acho muito interessante esse período em que a arquitetura de interiores estava voltada para as lojas, que era uma coisa atrelada a um boom da moda em Belo Horizonte também, né? Ou não? Isso é uma outra história que é bonita também, assim, mas é uma história pincelando, assim, eu acho que essa arquitetura comercial no Brasil deve muito a Minas Gerais. Porque, primeiro, teve uma obra de arquitetura muito simbólica, assim, de arquitetura de interiores no Rio de Janeiro, que foi aquela loja... Cantão? Não, aquela loja dos anjinhos, como é que chamava aquela marca dos anjos? Fiorucci. Fiorucci. E então, no Rio de Janeiro, foi montado uma loja da Fiorucci, projeto daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E isso foi uma referência. Nessa época, o que aconteceu, tinha um movimento acontecendo aqui, que eram de algumas pessoas, assim, algumas mulheres que tiveram uma boa condição, que viajaram, que conheciam muita coisa do mundo, que tiveram seus filhos casados com pessoas, tiveram pessoas normalmente conhecidas, reconhecidas na cidade. Então era a esposa do fulano, era a esposa do Marcelo, era a esposa do Eduardo e tal. E os filhos cresceram e essas mulheres então resolveram criar as marcas dela de moda. E como que ela deixava de ser a esposa do fulano? Com uma arquitetura bacana. Então, pegou a loja que tinha uma boa arquitetura. E daí, na época, Prantan, Artimanha, Patachu, aquela loja que foi demolida agora, o projeto do Carico, que era linda, aquela loja de concreto ali na rua Sergipe. Linda aquela loja que depois foi... Nossa, eu tô com a cabeça tão ruim. Não, isso depois a gente edita também. A gente coloca legenda. Como é que chama? Que hoje tem umas roupas maravilhosas, fica lá no São Bento, se eu não me engano, ali uma designer de moda maravilhosa, aí, a mais chique de todas hoje. Assim, Sônia? Sônia Pinto. Quer dizer, então,
aquele projeto do Carico para a loja da Sônia Pinto, em concreto, que era uma loja linda, linda, deslumbrante. Infelizmente foi demolida agora esse ano. E então começou daí uma arquitetura de interiores. Essa história, o Grupo Mineiro de Moda, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande com o design de interiores, com o design comercial. Tanto que as primeiras boutiques bacanas que aconteceram em São Paulo eram um projeto de arquitetos mineiros, era o projeto do Carico, eram projetos que aconteceram ali nessa história. A partir daí começou a se fazer uma escola de arquitetura comercial, de design, com um bom design no interior, né? E os perrengues? A gente quer muito falar disso. Ou os perrengues, ou os casos engraçados, aquele que você falava, não é possível que isso está acontecendo aqui esse ano. Eu vou tentar perrengue... chique. Perrengue chique, né? Porque tem que perrengue muito triste, né? Tem perrengue que é ruim de falar. Mas a gente teve, por exemplo, 2000 foi a Casa do Conde. Foi um evento deslumbrante, maravilhoso, incrível, sensacional. Tal. Aí veio o evento de 2001. Na semana da inauguração, do 11 de setembro. Nossa. Puxa vida. Aí inaugurou, uma semana depois, não tinha Vivalma na Casa Cor. Ninguém na Casa Cor. Que louco, como que ainda foi o ano. Global, E foi o ano que tinha aquele não sei se vocês vão se lembrar, de que tinha a ameaça do apagão. Sim. Então, a Casa Cor teve que construir 2 sistemas de energia, um sistema de energia comum, um sistema de energia para entrar com um gerador. Então, foi uma coisa dispendiosa, trabalhosa de fazer, não sabíamos fazer isso, quer dizer, a gente tinha que ter um gerador que não podia fazer barulho. Os geradores naquela época faziam muito barulho, você não podia ter dentro do evento uma coisa fazendo um barulhão. E onde que foi esse ano? Esse foi na Rua Maranhão. E aí depois o evento começou a acontecer já no final dele, mas era um evento parecia um evento de luto, sabe? Muito louco isso. Era uma coisa assim, o que vai ser do mundo agora, né? Sim. Uma coisa meio assim... Não, no 11 de setembro eu lembro na redação ver em tempo real, assim, a segunda torre, em tempo, sem ninguém acreditar o que estava acontecendo, e de tarde eu lembro de caminhar. Eu andava muito pela cidade, eu estava andando pela Savassi, assim, pensando assim, gente, o mundo acabou. E com uma vontade de chorar. Então, era um impacto que deu, assim, em todo mundo, tanto que aqui em Belo Horizonte, as pessoas não foram num evento que era tradicional da cidade, né? Não compareceram da forma como vocês esperavam que acontecesse. Não, teve uma quebra de público realmente muito grande, assim, nessa história. Então, nós tivemos muitos perrengues com chuva, porque, de alguma maneira, isso também é uma cenografia, né? Às vezes você tem... Isso está construído, as pessoas olham aqui, mas se chover 6 dias seguidos, desmancha tudo, né? Uma boa parte disso aqui desmancha. É uma cenografia mesmo que está montada do que está se colocando, né? Você não tem por que construir uma história que vai durar tão pouco, né? Então tem essa preocupação até com sustentabilidade também, essas coisas assim. E algum caso engraçado, João? Nossa, deve ter demais. Os proibidos. O João... A gente gosta de revelar os proibidos. O João, eu sempre penso nele como essa pessoa múltipla, que é uma pessoa que está ligada à música, já morou no Rio, tem uma ligação com o samba dessa época, tem ligação com outros eventos que bem além da Casa Cor. Então eu imagino ele sempre como um livro cheio de histórias, assim. Olha, para falar de alegria de evento, eu cito o Ernesto, que era meu sócio, dizia assim: a melhor coisa que eu fiz na vida foi o Boa Mesa. E o Boa Mesa, que foi um evento que a gente fez aqui em Belo Horizonte em 2001, 2, 3, 4 e 5. 2001, 2, 3 e 4, se eu não me engano. Acho que foram 5 eventos. Então, foram 5 anos de um evento maravilhoso também. Era uma coisa onde a gastronomia estava começando a querer tomar uma... Como é que foi a ideia do Boa Mesa, João? O Boa Mesa também foi não é ideia nossa, quer dizer, eu fui visitar o Boa Mesa no Rio de Janeiro, que era um evento pequenininho, que acontecia no hall de um hotel e tal, e achei aquela história muito curiosa. Depois fui ver
o evento em São Paulo. Em São Paulo ele era uma coisa um pouco maior, mas aquela coisa com cara de stand, né? Era o stand da importadora, o stand do fabricante de macarrão, o stand... Mas tinha um cara genial, inteligentíssimo por trás daquilo, que era o Josimar Melo, que é uma pessoa que sabe muito assim, da história da gastronomia. Quer dizer, não apenas ele é uma pessoa que entende de comida, mas ele entende muito da história da gastronomia. E o Josimar aceitou fazer, eu nunca tinha pensado em fazer uma franquia. Nós falamos, vamos fazer a franquia da Casa Cor, vamos fazer a franquia do Boa Mesa, vamos fazer a mesma coisa e tal. Ele foi e topou, assim, meio... Depois ele veio, visitou a Casa Cor e ficou entusiasmado. Falou assim, não, esse povo vai fazer direito essa história aqui, né? E fizemos um evento completamente diferente do que ele fazia lá. Fizemos um evento lindo, né? Era um evento muito bonito, muito bem produzido, muito bacana. Que foi onde? O primeiro ano foi na Casa do Conde. O primeiro e o segundo ano na Casa do Conde, depois foi na Serraria Souza Pinto e o último foi no Parque de Exposições, né? Mas ele era uma pessoa muito, muito preparada e a Casa Cor, quando ele viu a gente começando a produzir a coisa, ele se entusiasmou também, se envolveu com a gente e ajudou a fazer um evento diferenciado aqui. Então ele colocou em 2001 o primeiro, nós vamos fazer um tema aqui que vai ser o queijo. Bacana. Então construímos uma coisa de um tema que seria o queijo. Contratamos um cara que era do sindicato de laticínios e tal, que tinha sido presidente do sindicato de laticínios. Fomos atrás dele e falou assim, o que tem de queijo bom? Não, no queijo é tudo a mesma coisa. O queijo assim, os caras vendem para cooperativa e não tem nenhum queijo diferenciado assim que a gente produz. Eu falei assim, tem sim. Você vai atrás, vai ver quem que faz queijo direito. Aí ele achou que o cara plantava o capim gordura, porque o capim gordura dava um leite melhor para fazer o queijo, aí fez um queijinho pequenininho, tinha um queijinho bacana e tal nessa história. Aí esse cara falou de um outro amigo dele, aí foi achando um outro. Achamos uns 6 produtores assim, de queijos diferenciados. Aí fizemos um prêmio para essas pessoas e colocamos essa história, e marcamos, fizemos uma revista inteira falando do queijo, foi uma revista linda, super bem editada também, falamos dessa história do queijo, começamos as coisas, trouxemos grandes chefs fazendo pratos com queijo, fizemos uns sommeliers para harmonizar queijo, aí conseguimos começar a diferenciar as pessoas, o queijo do canastra é diferente do queijo do cerro, que é diferente do queijo... Para queijo branco era tudo queijo de Minas, queijo de Minas é queijo branco, não tinha essa diferença assim na história. E eu acho que dali... no final do Boa Mesa, o Ângelo Osvaldo era secretário de Cultura e fez o tombamento do queijo como patrimônio imaterial de Minas Gerais. Muito interessante o início da história, né? Assim, hoje em dia é tão comum as pessoas... Oi? E isso ter saído de uma mostra de arquitetura e decoração, como que é? O que a gente vem falando dessas disciplinas que se cruzam e quando isso acontece... A potência do que sai dali é muito, muito maior. E por que não continuou depois de 2005? Dava muito prejuízo. Ótima resposta. Na verdade, era o seguinte, assim, o primeiro ano nós fizemos, o nosso sócio era o Banco Pátria. Aí deu, na época, um prejuízo de R$40 mil. O Banco Pátria, pessoal, não quero mais nada com vocês, não. Aí, no segundo ano, ele não deu prejuízo. Nós empatamos. No terceiro ano, até conseguimos ganhar algum dinheiro. Depois, ele ficou numa coisa assim, meio que empatado. E no último ano, o nosso patrocinador roeu a corda, assim, 3 meses antes do evento, já com tudo muito programado e tal. Então, eu e o Ernesto combinamos uma história, assim, que o Ernesto também era um grande companheiro, é um grande amigo e foi um grande companheiro nessa história. Então, a gente chegou assim, vamos fazer para arrebentar e acabar com isso? Vamos. Aí nós fizemos o evento mais lindo, mais deslumbrante, tomamos um prejuízo monstruoso e acabamos com essa cor. Nós fizemos um evento lindo, lindo, lindo. Foi um evento, assim, eu acho que nunca teve nada tão bonito, até hoje nunca teve nada tão bonito, assim, no mundo, no Brasil, como coisa de gastronomia. Nunca teve nada tão bem cuidado, tão bem feito. Era um evento muito bonito mesmo. Que demais. Esse prazer em fazer bem feito, né, que faz parte da sua história, assim, desde sempre, a primeira Casa Cor, e sempre trazendo algo
novo, né, que agrega, tem sempre uma novidade, né? A cada edição de qualquer coisa que o João meta a mão tem uma novidade no que está sendo apresentado. Como que você vê a evolução da Casa Cor, João? Vamos falar disso, assim, até chegar aqui no Palácio, que é uma época, é uma temporada de Casa Cor que coroa mesmo esse evento, né? Hoje eu não estou mais à frente da Casa Cor, né? Hoje Sim. Eduardo e Juliana estão à frente da Casa Cor. Foi um processo, acho que teve um momento, uns 3 anos assim, de transição e agora eu praticamente não participo nada. Quer dizer, eles têm uma deferência qualquer comigo e me perguntam, eu vou, às vezes participo do planejamento inicial, algumas coisas assim, mas o evento hoje são eles que fazem. E era necessário, assim, eu vejo que a Casa Cor de Minas teve uma renovação que eu acho que inclusive precisa acontecer em alguns outros estados. Alguns estão acontecendo, outros não. O evento, aqui há muitos anos que a gente pegou, o evento Casa Cor, ele era uma coisa de pessoa mais velha. Então a média, a faixa etária da Casa Cor era acima de 50, 60 anos. Esse era o público de Casa Cor. Então, desde o ano 2000, uma consultoria que a gente contratou, e o cara falou assim, um dos problemas da Casa Cor que vocês têm que resolver a longo prazo é a idade dele. O evento de vocês é de gente mais velha, e velho tem alguns problemas. Primeiro, que velho gasta dinheiro com remédio e viagem. E depois que velho morre. Então vocês têm que abaixar Sim. a faixa etária do evento de vocês. E realmente, quem consome com coisa de casa hoje é um público de 35, 40 anos. Então construímos algumas estratégias. Durante muitos anos a Casa Cor sempre tinha um quarto de bebê, e o quarto de bebê atrai aquela pessoa que acabou de casar. Então a gente foi construindo algumas estratégias para renovar essa história da Casa Cor. E a verdade é que é uma outra cabeça, entendeu? Se dependesse de mim, ainda estava tocando jazz até hoje, entendeu? Assim, eu acho que aí tem uma nova cabeça, uma juventude que entra e consegue dar um tom e trazer o frescor, trazer né? o frescor que o evento precisa. Eu acho que eles estão conseguindo fazer isso muito bem. Assim, eu acho que a Casa Cor hoje é o segundo evento do Brasil. Belo Horizonte não é a segunda capital. E, no entanto, a Casa Cor de Minas é o segundo evento e muito perto do evento de São Paulo. E com uma personalidade muito forte, com uma coisa muito grande. Quer dizer, São Paulo tem um evento que é muito baseado em pessoa jurídica, né? São muitas empresas que estão ali participando e fazendo aquela história, fazendo business, fazendo negócio. E aqui nós temos um evento que atende muito ao público que nos interessa, que é o público consumidor. Quer dizer, nós estamos fazendo um evento para o público consumidor e eu acho que influenciando muito. Com bons resultados, quer dizer, a gente vê assim, indústrias locais crescendo acima dentro do nosso segmento de negócios, se for comparar com outros, o nosso segmento de negócio em Minas Gerais eu acho que cresce mais do que outros segmentos. Esse segmento de design de interiores, de móvel, nós temos nós não tínhamos uma indústria significativa disso. Assim, hoje tem lojas daqui, tem indústrias daqui que estão lojas no Brasil inteiro. Isso não tem em outros segmentos, assim, não temos essa história. Esse crescimento assim, que a gente fez, praticamente nasceu esse negócio aqui do zero. Indústrias no interior de Minas hoje, indústrias de móveis de alumínio, a própria Líder hoje é uma coisa muito grande, a Prima Linha está crescendo, um crescimento muito exponencial, assim. E eu acho que vem muito desse trabalho que é feito aqui também, um pouco, né? É claro que tem uma competência muito grande desse povo todo, né? O povo da Líder, a família inteira, né? Mas acho que a Casa Cor ajudou uma um pouco nessa reunião, história, né? De vontades, talentos, né? Tem uma curiosidade que antigamente eu ficava pensando assim, agora eu já conheço um pouco o processo da Casa Cor, né? Já tem um tempo que eu faço a revista, mas eu ficava pensando assim, gente, esse povo é incrível, né? Eles acham cada lugar na cidade que a gente nunca pensou neles. E isso me vem quando a gente pensa lá no casarão da Rua Sapucaí, em vários outros exemplos, porque vocês também acabam atuando em outra área, que é a área do restauro. E eu queria que você contasse um pouco disso pra gente também.
Bom, nesse momento assim que eu achei que era o ideal eu estar saindo um pouco à frente da Casa Cor, eu achei que era um bom momento também da empresa buscar novos negócios, novas situações e ampliar para outras coisas. A Casa Cor também é uma situação ruim dela, e por isso nós montamos o Boa Mesa na época, que é um evento que você monta uma empresa para funcionar um ano, que funciona um ano para fazer um evento relativamente curto. Então você tem funcionários que você tem que manter o ano inteiro, essa coisa toda. E o Boa Mesa nos tinha a gente tentou fazer com essa história. Nós tínhamos uma estrutura física e de pessoal que estava pronta, né? Então tínhamos que fazer outra coisa. E não deu certo o Boa Mesa, ficou, e também eu tenho outro negócio, o Ernesto tem outro negócio, então era difícil de se dedicar. Para você conseguir alavancar uma coisa assim, você tem que ter uma dedicação um pouco nessa história. Então, eu sempre vi assim como uma perda de oportunidade assim do nosso evento não levar ao cabo um trabalho de restauração que a Casa Cor começava. Aliás, a Casa Cor praticamente não restaurava nada, assim, não restaura nada. A Casa Cor, o que ela faz é jogar uma luz e divulgar um espaço que precisa ser restaurado, precisa ser recuperado pela cidade, né? Mas essa expertise de fazer, de recuperar o imóvel, eu tenho. Eu sei fazer isso. E a gente, na Casa Cor, que você anda aqui dentro, o imóvel está lindo. O imóvel está lindo. Então, você consegue trazer as pessoas e falar assim, gente, esse imóvel ele não pode ser perdido para a cidade. Então, às vezes é fácil de conseguir, durante a Casa Cor, um patrocínio para restaurar aquele mesmo imóvel. E comecei a fazer isso, então, assim que terminou que já estava na mão do Eduardo e Juliana, a gente começou no prédio da rede mesmo. Eu fiz alguns jantares com alguns potenciais patrocinadores e tal, e um dos patrocinadores foi a VLI, que eu convidei a diretoria da VLI para ir jantar, e foi a diretoria inteira. Foi o presidente, foi o diretor jurídico, o diretor comercial, o diretor de marketing. Eles foram quase que para fazer um evento, assim, não esperavam a minha facada ali naquele momento, assim, né? E os caras visitaram a casa, alguns deles nunca tinham visto Casa Cor, o presidente nunca tinha visto Casa Cor, e ficou muito impressionado com aquela história, até porque ele conhecia o imóvel, ele era da área, ele conhecia o imóvel. Então, ele na mesa, ele falou assim, quanto custa? Eu falei, tanto. Eu falei, a gente banca, vamos fazer. Aí, o marketing, nós temos? Não temos tudo esse ano, nós podemos fazer uma parte disso aqui. Então tá bom, jurídico, você faz o contrato? Bom, assim, na mesma hora, assim, no jantar, saiu a decisão de restaurar a casa. Infelizmente, a gente tenta fazer rápido, mas é um imóvel público, então também as coisas não saíram, não aconteceram. O imóvel, ele vive um limbo. Do que assim. não saiu, não aconteceu? Não, até hoje ele é uma situação que o imóvel ele é da União e está sob uma responsabilidade, quer dizer, o IPHAN tem a obrigação de implantar ali uma coisa da memória da rede, mas não foi transferido para o IPHAN. Então, tem um entrave. Tem um entrave, uma dificuldade nessa história. Conseguimos fazer muita coisa ali, muito graças a Célia Corsino, que era superintendente do IPHAN aqui, uma pessoa maravilhosa, muito dedicada, muito entusiasmada de fazer as coisas. Aí conseguimos fazer uma primeira etapa, que foi restauramos toda a fachada da casa. Então, ele por fora está com um aspecto muito bonito, muito bacana. Mas internamente a gente fez pouca coisa. Nesse momento está parado. E aí, a hora que sai dessa história, também a empresa que está patrocinando já está com a cabeça em outro lugar, já vai fazendo. Então isso se perde depois de 4 anos, vai ficando difícil. Mas estamos ainda lá dentro, mas a operação está muito devagar, a operação do restauro. E dali já saiu outra coisa e outras coisas, e estamos caminhando na direção de fazer outras restaurações importantes. Fizemos o próprio prédio da VLI, nós fomos depois contratados pela VLI, restauramos as fachadas todas do prédio, que é um projeto de Rafael Alberti, que foi um arquiteto importante na cidade, que fez a prefeitura, que fez o Minas Tênis Clube, que fez fez a Santa Casa, fez, sei lá, dezenas de projetos importantes nessa cidade. São projetos de Rafael Alberti, e essa sede da VLI, nós fomos contratados e restauramos ela também. E aqui a história do
Parque do Palácio, né? Nós chegamos no Palácio das Mangabeiras em 2019 com o evento da Casa Cor aqui dentro, maravilhoso, abrindo pela primeira vez esse espaço que a cidade só conhecia do muro para fora. E de repente todo mundo começou a ter acesso, e um acesso primoroso, né? Porque com uma Casa Cor aqui dentro, as pessoas tiveram uma outra dimensão desse espaço. Tivemos uma pandemia depois, e depois chegamos a uma surpresa. O Palácio virou parque. Sim, o Palácio é uma coisa que a gente tem eu tenho um olho nesse Palácio aqui desde sempre, né? Assim, gente, isso daqui daria uma Casa Cor linda, né? Isso daria uma Casa Cor linda, isso daria uma coisa linda. Quando o Zema disse que não iria morar aqui, eu falei assim, gente, quem sabe esse negócio dá certo, né? Então, imediatamente procurei, comecei via Secretaria de Cultura, depois via Codenge, e começamos, e deu certo de fazer a Casa Cor aqui. Mas no momento que eu entrei aqui pela primeira vez, e que nunca ninguém tinha entrado aqui nessa história, a cidade não conhece esse lugar, nem por imagem, né? Que você viesse visitar o governador, você era obrigado a deixar o celular na portaria, não podia estar, porque não podia ter imagem daqui de dentro, então ninguém sabia como era isso aqui de dentro, né? E a hora que eu entrei aqui, gente, eu tive que concordar com o governador. É um absurdo um lugar desse ser fechado para a cidade, né? É incompreensível que uma área de 45 mil metros quadrados, 80 e tantos funcionários, para tomar conta de um governador, às vezes um governador com a família. Não faz sentido uma história dessa. E um lugar que é lindo, que é deslumbrante, que tem uma imagem da Serra super privilegiada, da Serra do Curral super privilegiada, né? Nossa, é um lugar deslumbrante. Eu falei assim, isso tem que ser mais. Tem um visual da cidade, né? A gente vê a cidade daqui. A Casa Cor é pouco para isso aqui, né? Isso aqui tem que virar algo mais, né? Então, fizemos a primeira Casa Cor e começamos a construir essa possibilidade e a Codenge foi uma grande parceira nessa história. Depois encontramos também a Codenge, depois abriu uma licitação para pegar essa história. Nós nos associamos ao CDL, que é um outro órgão que estou muito feliz de estar conhecendo, assim, porque é um órgão que ele entende, assim, tem uma visão macro da cidade, do comércio da cidade. Ele acha importante que a cidade tenha eventos, que a cidade aconteça, que a cidade seja viva. Isso será bom para o comércio. Então o CDL foi um parceiro nosso também, né? É um parceiro hoje aqui nessa história. E aí nós também nos associamos ao Malab, que é uma outra empresa de eventos mais ligada à área musical, mais ligada à produção de música e tal. E então conseguimos fazer um grupo e tal para assumir isso aqui e abrir isso como um parque. Então, nós temos uma expectativa mesmo que esse parque seja um lugar de orgulho para a cidade, seja uma referência para o turismo, que seja um lugar de referência como lazer contemplativo, que eu acho que é a vocação principal desse lugar aqui, é de você sentar, deitar na areia, tomar um café da manhã, ficar olhando para essa serra, trazer uma mesa, trazer um computador e sentar aqui, a gente tem um Wi-Fi de boa qualidade, onde as pessoas possam trabalhar daqui. Então esse lazer contemplativo, eu acho que é uma vocação dessa história. Também o lazer gastronômico, que tem a ver com a história da cidade, com a nossa cultura e que cabe aqui dentro perfeitamente, né? Então, um pouco de lazer recreativo também, infantil, que faz parte eu acho, dessa vocação, desse espaço familiar, né? Então, enfim, estamos conseguindo construir uma história que eu acho que será um parque referência na cidade, assim, com uma atenção muito cuidadosa que nós estamos tendo, para que tenha um bom atendimento. Então, essa é a primeira palavra que a gente definiu assim, como referência nossa para esse parque, é atendimento. Eu acho que vamos conseguir construir um espaço de referência bacana na cidade. Eu acho que já é um espaço referência, né? Ele está no começo, tem muita coisa pela frente, mas já é um presente para a cidade muito incrível, muito especial. Inclusive, se tudo der certo, assim, a ideia é que a Casa Cor ela não aconteça mais aqui, né? Para que a gente tenha o parque acontecendo o ano inteiro com outros eventos menores, que a Casa Cor acaba ocupando muito tempo do palácio. Então, o nosso desejo é tentar
com que a Casa Cor continue a sua vocação de arrumar outros lugares, de consertar outros lugares, de entregar outros lugares para a cidade. E por falar nisso, já pode dar um spoiler do ano que vem? Não temos esse spoiler. Temos algumas coisas em vista, mas é difícil de falar, porque não tem... É complicado, é muito raro um imóvel que esteja hoje disponível, que o pessoal pode dizer para ele assim, não, daqui a um ano ele está disponível. Sim, verdade. É difícil essa história. Então é uma coisa assim, quando tem isso, normalmente é um buraco que você precisa construir, desenvolver muita coisa, que envolve patrocínios, que envolve reformas, que envolve uma movimentação de uma montanha aí para poder pegar essa história. Enquanto isso, eu acho que a gente tem que aproveitar esse privilégio de ter uma Casa Cor aqui no Palácio das Mangabeiras, porque é um evento único, né? Eu acho que é um evento que traz para quem visita uma perspectiva totalmente diferente de uma mostra que envolve tanto, em tantas áreas como a Casa Cor envolve, né? Mas falando do parque agora um pouquinho assim, sim. Dando uns spoilers assim. Boa! Pois é, ainda com medo, porque não são coisas que estão contratadas, fechadas, definidas, assim, mas com uma boa chance. Bom, já está definido que nós teremos aqui o Café Magri, com café da manhã, com brunch nesses jardins, isso vai ser uma coisa muito bacana. Teremos um restaurante que hoje está a cargo do Bravo, então também uma coisa muito... com uma comida, uma excelência de qualidade. A ideia é ter chefes convidados a cada estação. Então, ainda não vou dar o spoiler do primeiro, porque não tenho certeza. Mas acredito que vai dar certo. Já um grande chefe. Uma coisa que faça sempre uma boa referência da gastronomia brasileira e mineira, sempre andando junto, assim. Essa é a ideia. Temos aqui dentro conseguimos instalar aqui dentro uma associação do Corpo Consular. Então, os cônsules estão trabalhando aqui de dentro do palácio, no segundo andar, eventualmente. E a ideia com isso, então, é estar trazendo eventos de gastronomia de outros países para cá, fomentando essa história aqui dentro também. E já aproveitando esse corpo consular, a ideia é fazer aqui a Copa do Mundo. Fazer daqui a cidade da Copa, durante a Copa do Mundo. Olha que com legal. Gastronomia do mundo inteiro, com uma coisa bem diversificada. Olha só, cheio de novidades chegando por aí, né? João, muito obrigada. Muito obrigado. Pela sua presença Eu aqui. que agradeço. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço. Gente, beijo. Quer despedir ainda? Não, eu acho que a cidade tem uma coisa assim, ela se constrói com pessoas que são importantes para a cidade, que são envolvidas com a cidade, né? E é bom, quer dizer, vocês são duas pessoas que são envolvidas com a cidade, que têm amor pela cidade, que eu acho que essa história é importante, a gente está sempre trabalhando essa possibilidade. Eu me lembro, no ano passado, teve um evento aqui de uma empresa de turismo, e eles me chamaram para participar da mesa e falaram da importância de vamos fazer daqui uma cidade inteligente. Então, aí no final eu fui falando assim, gente, eu já viajei para muitos lugares do mundo, visitei várias cidades inteligentes, várias cidades bonitas e burras. Eu nunca fui visitar uma cidade inteligente e feia, né? Então, assim, eu acho que essa cidade tem muito pouca gente preocupada com a beleza, com o bem-estar da população, com o cuidado dela. Quer dizer, eu acho que nós temos as prefeituras que são historicamente, assim, tem um trabalho meio como se fosse síndico de um prédio, né? Estragou, tem que consertar, né? Mas não tem uma coisa de se construir uma coisa bonita para a cidade, né? E eu acho que quando tem gente como vocês que se envolvem com a coisa da cidade, eu acho que isso também tem que ser reverenciado e homenageado. Muito obrigado. Muito obrigada, muito satisfeita, e que a gente inspire mais pessoas a terem esse mesmo envolvimento que a gente tem com a cidade, e que o João Grilo é um exemplo para a gente, sempre presente. Obrigada, até a próxima.